16, 20 anos, que é um pouco para responder as principais dúvidas da galera do portal. A gente fez uma linha do tempo aqui, do túnel do tempo, de 93 até 2009, meio que passando por passado, presente e um pouquinho do futuro. Em 93, foi a formalização de uma parceria chamada Playtronic, que foi entre a Estrela e a Gradiente, onde eles tinham a licenciatura de produzir o Nintendo. Então, a Nintendo oficialmente entrou no Brasil, fez essa parceria com duas empresas nacionais, e com isso, houve uma legislação de impostos para produtos importados, justamente para fortalecer a indústria nacional. Isso em 93. Os anos se passaram, né? Essa parceria ela deu certo nos primeiros anos, e em 2003 ela foi oficialmente encerrada. Só que aí, aqui pela idade aqui da galera, eu acho que todo mundo, por volta dos 2000, 99, todo mundo acompanhou o crescimento de PlayStation, principalmente vindo ao Brasil, e acho que isso acabou acelerando um pouquinho a saída ou o término dessa parceria. Então, os principais motivos do encerramento oficial foi a alta taxa do dólar, a situação econômica nos últimos anos não foram tão generosas como nos últimos 4, 5, queda na renda da população, que isso, óbvio, acaba impactando principalmente o setor de games, e games naquela época, vamos lembrar, era mais uma coisa de moleque mesmo, e o alto índice de pirataria. Quem aqui teve PlayStation 1 ou 2? Levanta a mão. Quantos não eram adulterados? Não eram. Então isso acaba só sinalizando o cenário aqui que a gente apresentou. Bom, aí fomos nós em 2006, oficialmente entrando aqui no mercado oficial, né? E assim, não foi por falta de estudo ou por falta de conhecimento. A gente sabe das condições adversas de mercado. Mercado com praticamente 100% dos produtos contrabandeados em 2006, alto índice de pirataria, principalmente em jogos, e praticamente nenhum fabricante e poucos desenvolvedores de jogos. Marcos Calil está aqui, não me deixa mentir. Desde 2006, talvez a maior briga nossa, Microsoft, junto com a ABS, é para tentar a redução dos impostos. Eu acho que não é a redução do imposto que vai baixar a pirataria, acabar com o contrabando, mas é o início de uma cadeia que a gente acredita talvez ser o pilar mais forte, né? Diversas frentes, desde 2006, já foram abertas junto à ABS. A ABS é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Software. A Electronic Arts faz parte, a Nintendo começou a fazer já parte também, tem a Disney, tem outros fabricantes e a Microsoft também encabeçando isso. É uma associação que fala com o governo, é melhor do que uma empresa falar com o governo, porque representam outros interesses, não de uma empresa só, tá? A categoria de games, para quem não sabe, e foi engraçado porque acho que na época do Dia das Crianças, saiu uma matéria muito interessante no Jornal Nacional, onde o William Bonner falou, acho que a maior carga tributária era em videogames. Sabe, deixou muito claro para uma população, audiência Jornal Nacional, e talvez essa seja o grande calcanhar de Aquiles para o mercado dar uma decolada, tá? E hoje eu acho que, tirando perfume, se não me engano, só pede para perfume, máquina de caça-níquel e outras coisas mais em relação ao valor da taxa. O que isso acaba acarretando é um pouco que a gente vive hoje, reduz o investimento local, né? E inibe a entrada de outras empresas oficialmente. Não é à toa que até agora só a Microsoft oficialmente tem um representante, tem um escritório e tem alguém para vocês falarem, reclamarem, sugerirem e tudo mais, tá? Se fosse um negócio mar, vento e poupa, acho que outras empresas já estariam aqui. Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente está meio que um trabalho meio de bandeirante, assim, desbravando um pouco desse mercado. Então esse é o nosso trabalho árduo aí nos últimos 2, 3 anos. E aqui é uma forma de esclarecimento de carga tributária, muito se fala, mas às vezes até a própria imprensa ela não vai muito a fundo do que acarreta, ou por que o preço é tão caro. A gente vai usar um exemplo simples, tá? Bem didático, não vamos nos apegar a valores e tudo mais, mas para dar uma ordem de grandeza, por exemplo,
Se um produto custa nos Estados Unidos 100 dólares, vamos fazer o embarque para o Brasil. Tá? Isso já olhando um pouco da categoria de games mais voltados para console. Você tem um custozinho de frete e de seguro, isso é um custo obrigatório. Então, o custo final do produto, para sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, ele vai para 107. Aí começam as cascadas de impostos, para todo mundo entender. O primeiro imposto é o imposto de importação, 20% sobre esse valor. Todos os impostos são cascateados. Tá? Então, somou o imposto de importação, depois vai entrar o IPI, que é 50%. O IPI talvez seja o maior, né? E talvez a melhor forma da gente diminuir um pouco o preço seria trabalhar imposto de importação, talvez num segundo momento, mas o foco seria maior no IPI, que é 50%. Depois disso temos o ICMS, que é o imposto regional, e PIS/COFINS. Ou seja, fazendo um resumo, produto que sai dos Estados Unidos lá por 107, vai chegar aqui por 266, no Porto de Santos, lá em Viracopos, Vitória, ninguém encostou a mão lá, tá paradinha. Tá? Então, para entender um pouquinho do peso da carga tributária na questão de custo de produto. Depois que saiu lá do porto, foi para a loja, você tem que colocar mais alguns impostos, margem, afinal de contas o varejo, todo mundo tem aluguel para pagar, tem vendedor para fazer as coisas acontecerem, e aí acaba transformando o preço em quase 4 vezes, 4,3 vezes, tá? Lembrando que a parte de carga tributária representa 234 desse montante. Isso aqui é um exemplo teórico, mas acho que esclarecedor aí para a grande parte das pessoas aqui. Uma palestra. O assunto é polêmico. O William Bonner aí, que Bom, aqui eu peguei algumas matérias e eu acho que assim, tanto a parte da comunidade quanto a parte de imprensa podem nos ajudar a ABS, ajudar um pouco mais nessa conscientização. E acho que todo mundo tem um papel fundamental aqui para ajudar nesse quesito. Algumas matérias que já saíram, impostos encarecem preços dos videogames no Brasil. Mercado de games é restrito e sofre com altos impostos de pirataria. Impostos de pirataria impedem o Brasil de ser o maior mercado de games da América Latina. E isso eu vou falar. Eu vi um cara com a blusa da Argentina aqui, um amigo meu aqui, ó, tá com a blusa da Argentina. A competição nossa em Xbox é principalmente com o México. O México é um país que serve de espelho para o nosso potencial, né, em termos de América Latina. Porque se você comparar outras linhas de produto da própria Microsoft, a Microsoft ela sempre está um pouco acima do México. Em Xbox, nós estamos muito para trás, porque eles têm um mercado um pouco mais real do que o nosso. E isso é o que incomoda a gente. E a gente sabe que o potencial do Brasil é para ser pelo menos igual ao México. E o México hoje é o 5º país maior em Xbox do mundo, tá? Então é uma coisa que serve como motivador. Cenário atual, eu acho que a gente vive um momento meio de ambiguidade, porque está vendo essa crise mundial, todo mundo fala, aumento de preço, dólar, vai e volta, mas para o mercado de jogos, consoles, ele é mais promissor. Eu acho que o mercado da Microsoft ontem anunciou o resultado, Xbox foi uma linha que subiu comparado com o trimestre passado, e é um setor que talvez a crise afete um pouco menos do que os demais. Tá? Então, eu acho que nesse aspecto a gente está bem otimista. Parte de entrada de novos concorrentes, eu acho que a Sony já ensaiou uma entrada no passado, agora parece que vem. Só vem a somar, eu acho que é mais uma empresa grande, forte, para competir de igual para igual. Tá? E essa parte de mudança no comportamento de compra, eu acho que é uma coisa cultural que a gente acaba pagando o preço, porque muitas vezes a gente acaba fazendo em algum determinado momento, que é de consumir o produto pirata ou o produto contrabandeado, até por falta